Criativa. Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, aqui na redação, o professor José Carlos Santos de Jesus, ele que é de Varzedo, está na rede municipal de Varzedo desde o ano de 1998, em São Miguel das Matas está desde o ano de 2002 e atendeu o convite para falar um pouco mais sobre educação, falar sobre políticas públicas. Ele que tem contribuído significativamente, não só dentro da sala de aula, na escola na qual trabalha aqui em São Miguel das Matas, que é a Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, mas também tem sido o braço direito da PLB Sindicato em São Miguel das Matas e, por que não dizer, o braço direito do miguelense. Eu tenho dito para as pessoas que vêm aqui que ainda não são cidadãos miguelenses, que são de coração, e você deve se sentir assim também, afinal de contas a relação tua com São Miguel das Matas é muito grande, José Carlos. Um abraço, obrigado pela tua atenção mais uma vez. Bom dia, Magno, é um prazer estar aqui mais uma vez, você que sempre esteve apoiando, né, projetos escolares e também com essa preocupação com relação às políticas públicas, em especial as políticas públicas na educação. A minha relação com São Miguel é uma relação extremamente positiva, eu sempre digo que é minha segunda terra. E como se trata de minha segunda terra, a gente tem esse amor e a gente tem esse cuidado pelas pessoas e pelo setor que a gente trabalha. Eu tenho um caminhar aqui em São Miguel na PLB, né? Quando eu cheguei aqui o núcleo estava desativado, juntamente com alguns colegas de Varzedo, nós reativamos o núcleo sindical de São Miguel viemos de lá para cá com uma luta e com algumas conquistas extremamente positivas. Hoje a PLB ela tem um respeito, né, a nível local, a nível regional, e sempre está lutando pelos direitos dos trabalhadores em educação e também pelos direitos dos alunos. José Carlos, você que é formado em Geografia pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, tem algumas pós-graduações na área, são 3 pós-graduações, me recorde por favor as 3. Eu tenho pós-graduação em Currículo, Formação de Professores de Relações Étnico-Raciais, eu tenho pós em Gestão Escolar e tenho pós em Política e Educação. Como é que dá para conciliar o trabalho de São Miguel das Matas, o trabalho em Varzedo, são trabalhos também na sala de aula e, naturalmente, o trabalho teu social? Você coloca o teu nome também à disposição em Varzedo, enquanto pré-candidato a vereador mais uma vez. Como é que tem sido conciliar os 2 municípios e também esse trabalho social que você faz? Olha, quando eu ingressei na universidade, a gente que de classe popular que consegue chegar ao nível superior, a gente, com essa formação, a gente busca também melhorar a qualidade de vida, né, dessas pessoas. E o caminho que eu escolhi foi a educação. E entendo também, né, fazendo essa relação Varzedo e São Miguel, né, lá eu estou na gestão escolar há 7 anos, esse é o 8º ano, e aqui sala de aula, dá para conciliar. Né? Com relação à política, eu entendo que todas as políticas públicas advém de vontades políticas, né? Então, como diz um grande político, né? Não vou nem citar o nome, que a única vantagem de quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Então, eu gosto de política, faço uma política diferenciada, eu coloco meu nome à disposição, mas com uma prática diferente, uma prática que foge da política que costumeiramente se faz em cidade pequena. Então, é nessa proposta que eu proponho, coloco meu nome em Varzedo e buscando a categoria, porque eu tenho um caminhar também em Varzedo dentro da PLB, embora eu não faça, até pareça, né, não faço parte da coordenação de nenhum dos 2 municípios, nem Varzedo nem São Miguel, mas sempre estive à frente das negociações, tanto aqui quanto lá, pela base de conhecimento construído ao longo do tempo junto ao sindicato. A história de Varzedo é uma história de emancipação, que recentemente completou mais um ano de idade, completou a maioridade no ano passado, tem pouco tempo, né? A maioridade me refiro aos 21 anos de emancipação política. A história de Varzedo, de emancipação de Varzedo e da educação, ela é muito intrínseca, né? Os professores participaram de forma ativa daquela emancipação, né? É uma história que converge, né? Porque, inclusive, meu trabalho meu TCC, minha monografia, ele trabalha justamente um pouco isso, né? Os munícipes entendiam que estavam com uma carência no que diz respeito a alguns, como eu posso dizer, algumas concessões públicas, algumas políticas públicas, como na educação, na saúde, prestação de serviço. Daí, professores e alunos começaram uma luta para desvincular Varzedo de Santo Antônio de Jesus, entendendo que nessa desvinculação
né, o município teria a ganhar com essas políticas públicas. E como de fato, o meu trabalho monográfico, né, se você tiver a oportunidade também de dar uma lida, que eu fiz fazendo uma análise de 89 a 2007, né, várias mudanças nesses setores da educação, da saúde ocorreram, né, com uma gestão municipal. Então, os munícipes, de fato, eles tiveram esse entendimento e hoje, com o trabalho de pesquisa, isso é confirmado. E é possível constatar que, pelo período de emancipação, pelo tempo de emancipação, um tempo curto relativamente falando, Vazedo cresceu muito, né? Não só do ponto de vista de população, mas do ponto de vista dos serviços oferecidos, da formação daquela população. Talvez por conta da aproximação com Santo Antônio de Jesus, há quem diga isso, afinal de contas, a relação de Santo Antônio de Vazedo ainda ela é muito próxima também, mas Vazedo cresceu muito, não é, Zé? Vazedo cresceu, né? Vazedo tem uma população que busca estudar em termos de prestação de serviço, em termos intelectuais, e também cresceu com gestões públicas preocupadas com o município. Você vê que o município hoje ele tem uma cara nova e ele é bem visto na região por conta de gestão pública, né? Então, quando o gestor ele tem essa preocupação, né, o município ele causa o efeito de arrasto. Então, pessoas circunvizinhas vão para Vazedo porque entende que é um lugar bom para morar. 3 ou 4 gestões desde a sua emancipação, parece que 4 gestões agora, né? De 89 para cá, nós tivemos... O primeiro prefeito que faleceu naquele episódio, né? Depois veio o Valtinho, depois a mãe dele, Manuel de Avelino, não é? Del Araújo e agora Radamã com duas. Mas se você pensar de ideologia, foram 4 ideologias, porque nós tivemos o segmento também, quando você fala de Valtinho e da mãe, que é a esposa inundou, você pode dizer que é um segmento, né? Valtinho que retorna agora à política mais uma vez lá em Vazedo, né? Valtinho está voltando à política, né? Tá voltando à política, inclusive apoiado pelo prefeito Radamã, entendendo de que mais experiência, né, um amadurecimento, ele que é administrador de empresa, inclusive houve uma melhora, né? Então entende-se de que ele tem uma propostas diferenciadas. Um cara jovem também, né? Encara a política da forma jovem como é necessário. Estou fazendo parte do grupo e contribuindo na construção do plano de governo e estou percebendo que tem bons propósitos para o município. Me fala agora com relação a São Miguel das Matas. Ontem conversando com o Givaldo, que é o vice-coordenador da PLB local, já mantive contato também com Maria Helena e com o Jailson Grilo, que é o secretário municipal de educação, e estou falando dessas duas áreas, da PLB e da secretaria, porque a gente percebe que há um alinhamento entre a PLB Sindicato e a Secretaria Municipal de Educação na consolidação, primeiro, do plano do magistério, que ficou engavetado, você já falou sobre isso em outros momentos, durante muito tempo e que acabou saindo do papel recentemente, e agora já entrando em vigência a partir desse mês o novo plano, que é o plano do servidor, um plano unificado, porque houve um período de carência desde a sua aprovação na Câmara de Vereadores, né? Isso. O plano de carreira, né? Plano de carreira que é uma das políticas, né? Plano de carreira que é uma das políticas públicas em educação, quando você valoriza o profissional em educação, né? Nessa gestão, nessas duas últimas gestões aqui em São Miguel em especial, nós tivemos a aprovação de 2 planos de carreira, né? Nós tivemos uma aprovação de um plano de carreira em 2011, nós não tínhamos um plano, nós tivemos a aprovação do plano de carreira em 2011 e depois, a partir de 2012, 2013, nós começamos a discussão de um plano unificado, que entendemos o seguinte, que assim também como o MEC entende, que a educação não é só feita por professores, a educação ela é feita também por todos os profissionais em educação. Tendo esse entendimento, a PLB Sindicato formou uma comissão, da qual eu estive presente, e a gente começou a fazer a discussão de um novo plano de carreira, né, do magistério em São Miguel, que incluía os demais profissionais. Essas discussões, ela foi desde a elaboração, com a conclusão, né? A participação do Executivo Municipal também foi muito importante, a participação de Jailson, também foi extremamente, o secretário de Educação, foi extremamente importante. E, recentemente, né, antes de abril, nós conseguimos, né, com a Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovar um plano unificado. Como eu disse naquele momento, São Miguel sai na frente, né? Só sai na frente, porque se você for analisar os municípios circunvizinhos,
não tem um plano unificado que atenda todos os profissionais em educação. Todas as áreas de educação, desde a educação, na educação básica, né, que corresponde à educação infantil, ao ensino fundamental e também, é claro, ensino médio. A gente está falando de ensino médio mesmo sendo de responsabilidade do governo do Estado, mas o plano também ele pensa. Essa discussão começou mesmo antes, no momento em que vocês começaram, no momento que foi aprovado o plano do magistério, já se pensava nesse plano maior e naquele momento não foi possível, né? Teve que haver um corte para que... naquele momento não foi possível, né? Porque a gente... Amadurecer mais as discussões. A gente, quando vai para uma negociação, a gente entende de que precisa ceder também em alguns aspectos, né? Mas mais à frente retomamos a discussão, né, com mais um arcabouço de informações, né, com mais momentos de discussão, e o plano, graças a Deus, hoje é um plano que está aprovado e que vai entrar em vigor a partir de agora de julho, né? Os profissionais já estão esperando. Qual é o maior desafio desse plano agora? Porque agora que nós vamos ver de fato na prática como é que ele vai ser, como é que vai ser a sua aplicabilidade, não é? O maior desafio desse plano, no que diz respeito à gestão, né, e a PLB, é o seguinte: a gestão cumprir as prerrogativas do plano e a PLB acompanhar para que de fato a lei ela seja efetivada, né? Nós temos a nível nacional um decréscimo com relação ao valor aluno, né? Então há uma preocupação nesse sentido, né? Mas São Miguel continua ainda com um Fundeb que dá a condição de pagar o plano. Muitos municípios da região perderam o Fundeb. E com relação à valorização na carreira, a gente percebe que o magistério ele possibilita, porque existem várias áreas que o professor, várias universidades e várias instituições de ensino que possibilitam essa formação continuada do profissional. Em outras áreas nem sempre você percebe isso. Eu estou falando para o agente de portaria, estou falando para quem trabalha nos serviços gerais, que são os merendeiros, que trabalha com a limpeza da escola. Nem sempre você encontra a possibilidade de ascender na carreira no que se refere a grau de escolaridade, não é? Para ter essa vantagem no plano. Isso. Então, assim, isso é chamado pelo MEC de pró-funcionário, né? O município ele faz adesão, principalmente... Isso é um programa federal? É um programa federal, né? Principalmente nos institutos federais, que os mais próximos têm uma certa distância do Mas Santo Antônio de Jesus acabou implantando agora também, um, né, de nível superior. Então o município ele faz a adesão, esses institutos ele oferece a formação e o município ele dá essa condição do profissional em educação. De translado, né? De translado, de locomoção. Né, para que ele também tenha essa formação, para que de fato aconteça o que todo mundo quer, que é a qualidade na educação. Quem ganha com essa aprovação desse plano? Quem que está ganhando? Se é que existe um embate nessa queda de braço, a PLB e prefeitura, a população, enfim? Todos saem ganhando. Todos saem ganhando, porque quando a gente pensa na qualidade em educação, ganha eu, ganha você, ganha nossos filhos, ganha nosso vizinho, todo mundo ganha, porque quando se pensa em qualidade de educação, não o ganho ele é coletivo. Uma coisa tem sido discutida constantemente, nós ganhamos muito em termos de política pública ao longo por que não dizer, dos últimos 15 anos de São Miguel das Matas, isso é fato. Né? E basta você analisar também as políticas nacionais a partir do Fundef e a chegada do Fundeb, o Fundeb que sucedeu, o Fundef que atendeu a educação básica, já que o Fundef só atendia o ensino fundamental naquele período dos 7 aos 14 anos, hoje o ensino fundamental corresponde dos 6 aos 14 anos. Ainda há uma necessidade de São Miguel das Matas de atender mais ainda a questão estrutural. Nossas escolas ainda não têm estrutura física mínima para poder atender quando você compara com os ganhos que nós tivemos em termos de políticas públicas, né? As políticas públicas, o que não quer dizer, o que não quer dizer que estrutura física também não seja política pública, né? A estrutura física, ela é política pública porque quando você está num espaço que ele dá uma certa, que ele é agradável, você tem mais disponibilidade de aprendizagem, não é? Mas assim, no geral, as políticas públicas ela veio melhorando no país, né, de algumas décadas para cá. Se a gente for analisar na década de 30, né, quando houve o manifesto dos pioneiros, da educação nova, onde eles pretendiam e preconizavam uma educação que fosse laica, pública, de qualidade para todos. Isso veio ser reafirmado com
com uma LDB em 68 e veio batido o martelo com a Constituição de 88. Então, a partir de 88, a escola ela abre para as classes populares, mas isso ela cai um pouco, ela decai a qualidade, porque antes a escola pública ela era elitizada, era para uma elite, então tinha uma qualidade. Quando a escola pública ela abre para as classes populares, né, daí ela cai essa qualidade. Daí a necessidade das políticas públicas, que as políticas públicas nesse sentido vai dar uma qualidade melhor, né, à educação. Então, se a gente for analisar de 88 para cá, a gente teve o Fundef, né, que houve uma melhorada no que diz respeito à receita, né, tanto para o oferecimento para os alunos, né, de merenda escolar, houve também uma melhora nesse sentido. Eu que fui aluno, né, nesse período, eu posso falar de forma prática e teórica qual foi o avanço. Tem propriedade para poder fazer essa avaliação. Eu tenho propriedade para fazer essa avaliação. Por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático é uma outra política pública que na época que eu estudava, nas séries iniciais, eu não tinha. Então os pais tinham uma dificuldade para comprar o material escolar. Utilizar emprestado, né, do outro aluno. Utilizar emprestado do outro. Então a gente de classe popular não tinha condição de comprar um livro. Não do irmão, né? A gente sabe que era assim. Não tinha condição de comprar um livro e tinha que escolher entre os livros um para comprar. Então hoje a gente pode analisar que as políticas públicas a nível nacional nesse sentido... E é bom lembrar que não são de graça, né? Eles são pagos. O livro didático ele não é de graça. Isso. Mas anteriormente a gente também pagava impostos, mas a gente não tinha essas políticas públicas, né? Porque às vezes a União ela faz uma arrecadação, mas não há distribuição, né? Essas políticas não chegam até as classes populares. Então a gente teve todas essas mudanças. A gente tem hoje o PDDE, a gente tem o PDE, são recursos que vão direto para as escolas, né? O PDE interativo, através de um programa chamado PDE Interativo. Então hoje as escolas elas recebem um recurso, né? Esse recurso ele é gerido pela uma associação, né, que tem representação de segmentos, colegiado escolar, juntamente com a direção, e dá para a escola. Aí você vai me perguntar, Zé Carlos, é o suficiente? Não, né? O recurso ainda é limitado, mas hoje um pai não precisa comprar uma folha de ofício, um álcool extenso, na sua época e na minha também era assim, né, para matricular o aluno. Chegava com aquele materialzinho, só podia matricular com aquele material. O básico existe hoje. É claro que a gente sabe, né, que existem dificuldades. Tem sempre acontecido um comparativo da escola pública com a educação privada. Os objetivos não são distintos? Olha, daí a necessidade de caminhar de forma diferenciada também, não pensar da mesma forma, ou não? Há esse diferencial da escola pública para a escola privada, que se a gente for fazer um estudo de um caminho anteriormente, né, a escola privada ela não tinha valor, a escola pública era valorizada. A partir do momento que a escola torna-se laica para as classes populares, há uma inversão de valores. Porque a elite ela vai para a escola particular. Ela vai para a escola particular e a classe popular vai para a escola pública. Em detrimento disso, não houve uma preocupação desde lá com relação a essa escola pública, porque era uma escola pública para populares, né? Então, mas existe, né, uma luta de vários segmentos sociais, né, em busca de uma educação de qualidade. Tem melhorado? Tem, né? Principalmente no que diz respeito ao acesso. Mas ainda não tem a garantia da permanência e da qualidade. É nesse sentido que as políticas públicas elas devem estar inseridas. Universalidade e a equidade no atendimento, né? Atender os diferentes, atender os diferentes com as diferenças que cada um deles necessitam, né? É necessário. É respeitar essa diferença, né? O normal é ser diferente. Aí tem gente que diz, todo mundo é igual. Não. O atendimento não pode ser igual. Não. Nós somos diferentes e devemos ser respeitados nessa individualidade, porque o normal é ser diferente. Você vai agora para uma reunião da PLB, a PLB que agora discute a possibilidade de um plano de salário, de um plano de saúde, perdão, um plano de saúde, há uma discussão do plano individualizado, há também uma discussão de um plano coletivo. É claro que o plano coletivo ele vem atender
as necessidades, mas a questão dos valores com relação ainda tem sido discutida e com relação também à empresa. Como tem sido essa discussão? É claro que o Givaldo já falou sobre isso, o Jailson Grilo já conversou também em off com relação a essa situação, já isso tem intermediado também essa discussão. É uma preocupação da PLB, juntamente com o secretário de Educação, Jailson, né? Porque isso também é qualidade para o profissional em educação. Nós sabemos que a nível nacional a saúde ela está debilitada e recentemente... Não é a saúde pública exatamente, é a saúde brasileira. Porque quando você fala em saúde fica parecendo que é só a saúde pública não tem correspondido, a saúde privada corresponde. A saúde brasileira não tem correspondido às expectativas. Não tem correspondido à expectativa. A prova disso são quem tem planos de saúde também está tendo dificuldade, sendo necessário cobrar na justiça alguns direitos que antes eram concedidos sem essa necessidade. Então, nesse pensamento, né, a PLB está aí juntamente com o secretário de Educação tentando viabilizar, né, um plano de saúde que dá uma condição melhor para o servidor. Né? A dificuldade está justamente em um plano que caiba no bolso do servidor público, né, do professor, porque você sabe que o professor ele tem suas contas, ele já tem um gasto mensal fixo, não é? E quando vem um novo evento, ele precisa de um replanejamento. Então está justamente esse cuidado de um plano que atenda às necessidades do servidor e que não seja muito caro, né? Que para esse servidor ele tenha condição, né, de manter o plano em suas contas. Para finalizar esse bate-papo, a gente não pode deixar de falar com relação à política nacional. Dilma afastada, me parece não, ao que tudo indica em definitivo, porque mesmo ainda não tendo acontecido o julgamento final ou a avaliação final do Senado Federal, mas ao que tudo indica, Temer deve continuar. A chegada de Temer melhorou, piorou? De que forma você avalia? Olha, a chegada de Temer, no que diz respeito a políticas públicas, ela foi catastrófica, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer em dois sentidos. Posso dizer principalmente com relação à educação. Por quê? Existia uma previsão de gasto de 96 bilhões estabelecido pela presidente anterior e que ele jogou esse gasto para 170 bilhões, mas estabeleceu teto para a saúde e para a educação. Isso é rasgar um pouco a Constituição, porque na Constituição está lá os percentuais de arrecadação e esses percentuais que vão para a saúde e que vão para a educação. O mínimo investido, né? O mínimo investido. A partir do momento que ele estabelece um teto, mesmo que a arrecadação ela seja maior, o gasto da educação só pode ir até ali. E aí interfere muito nas políticas públicas com relação à educação e com relação à saúde, que a gente sabe que não está bem. A gente tem um Fundeb, né, que ele é de 2006, com previsão para vigência até 2020. Que houve uma melhoria no que diz respeito à receita. Tardiamente pode-se dizer, se você comparar o tempo de vigência do Fundef, né? E que precisa desse recurso. A gente tem também o PNE, o Plano Nacional de Educação, com 20 metas, com relação à proinfância, né? O percentual, diminuir a questão do analfabetismo no Brasil. Então todas as questões voltadas para a educação estão estabelecidas em metas, em 20 metas no Plano Nacional de Educação e com prazos determinados. Todos os municípios são 10 anos de vigência. Todos os municípios até junho de 2015 tiveram que aprovar o seu plano municipal de educação em consonância com o PNE, que também vai estar cumprindo as suas metas para que o plano maior ele aconteça. E uma dessas metas é valorização do profissional em educação, melhoria no repasse valor-aluno, não é? Porque hoje existe uma discussão desde 2007 que quando sair Fundeb vai entrar o CAQUI, que é custo aluno qualidade inicial. Que já tem sido discutido isso, que é para entrar em vigência após 2 anos de vigência do PNE, o Plano Nacional de Educação. O CAQUI, né, ele tem como pressuposto a qualidade, atendendo a LDB 9394, né, o artigo 9 da LDB, atendendo a qualidade mínima do aluno em educação. No que diz respeito à estrutura, no que diz respeito ao fornecimento de tecnologia, no que diz respeito à formação do professor, no que diz respeito
a tempo pedagógico, né? Então esse caqui seria a quadra inicial, mas de que forma? Se a gente tem um teto estabelecido pela União... Quando você estabelece o teto, você compromete todas essas políticas públicas aprovadas. Todas essas políticas públicas que foram aprovadas. Então, esse novo governo, né, que havia a pretensão, pode melhorar, mas no que diz respeito a políticas públicas... Cortou vários ministérios também. Vários ministérios. Com relação à aposentadoria também... 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, é a tendência, né? E vem um impacto com relação aos professores, porque nós entramos naquela questão de aposentadoria especial, porque nós temos 5 anos, né? E tem a proposta dessa reforma de que a gente entre, né, como todos os outros, né, nessa aposentadoria. Saída de Cunha da Câmara dos Deputados, a entrada de Rodrigo Maia já sendo aprovado como novo presidente da Câmara dos Deputados. O Demo, por que não dizer assim? Alguns dizem DEM, outros dizem democratas, outros utilizam o Demo, né? Mas enfim. São filosofias políticas ou filosofias individuais que ali estão presentes e preconizados. Na verdade, foi algo muito arquitetado e planejado, e hoje o presidente interino ele tem um terreno fértil para as suas aprovações, né? Porque existe uma ligação da maioria. Então não existe preocupação com as questões sociais, existe a preocupação com o que o governo interino tem interesse em aprovação. Então nós, classes populares, nós vamos, né, pagar um preço alto, né, com essas medidas temistas, né, que estão aí por vir, que já vieram. Interino no governo federal, interino na Câmara dos Deputados, nunca é demais lembrar, são 513 deputados federais, são 81 senadores e 63 deputados estaduais, e eu faço a mesma pergunta: para que tanta gente? É verdade, porque não vi, né, já que o país já está em crise, eu não vi em nenhum aspecto, né, a preocupação em diminuir os gastos públicos. E você sabe que a sustentação dessa máquina pública, principalmente essas estruturas, né, estaduais, federais, ela tem um gasto exorbitante, não é? As verbas de gabinete, então é uma farra com o dinheiro. E houve corte, né? Se você tivesse seriedade no corte dos gastos, começaria cortando por aí. José Carlos falando conosco aqui na Criativa Online, falando sobre educação, falando sobre política pública. O que é que pensa com relação a São Miguel das Matas, com relação às políticas que estão aí por vir, as eleições de outubro? Olha, a política de São Miguel, ela está praticamente desenhada, né? Temos aí três grupos políticos, mas eu acredito que na reta final, principalmente, vai convergir aí e ficar 2 grupos, né? Mas assim, a tendência é essa? A tendência eu acredito, pelo que entendo de política, principalmente em cidades. É o melhor caminho para a atual situação, para o atual momento da política de São Miguel das Matas? Eu acho que, na verdade, quando você tem mais opções, né, você tem mais uma escolha. Mas, assim, em termos de... Porque você sabe que uma caminhada política, ela tem gasto financeiro. Lógico, é verdade. Ela tem gasto financeiro. Então, quando isso reduz para 2, reduz também. Muito obrigado, José Carlos. Um abraço, obrigado pela tua atenção. Sempre que julgar necessário, estaremos aqui à inteira disposição. José Carlos Santos de Jesus, ele que está em São Miguel das Matas desde o ano de 2002 e está em Varzedo desde 98 na rede municipal de educação, nas redes municipais, né? Tanto São Miguel das Matas quanto em Varzedo. Obrigado pela tua atenção. São sempre esclarecedores as tuas falas são sempre esclarecedoras. Obrigado, Magno, né, mais uma vez, por dar essa oportunidade de a gente fazer esse bate-papo sobre política pública. A gente que é um lutador, né, dessas políticas, para que haja a melhora justamente da nossa classe, que é a classe popular. Então, agradecer aqui a Criativa Online e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, dando essa oportunidade. Muito obrigado.